O pessoal tá chegando, queria então agradecer algumas pessoas, né? O Alexandre Franco, a Ana Paula, a Cíntia, a Elisa, a Gladys, o Glênio, a Joyce, a Mara, o Marcelo Jesus, o Marcelo Oronoz, o Valdir, o Paulo da Abaco, o Valdir da Sorev, o Vitor do Pertence. Então, todos muito bem-vindos. A gente está... Daqui a pouco estamos começando já. A Adriele também estava aqui. A Renate. Tem gente que está assistindo no carro, tem gente que está em casa, tem gente que está no celular. É importante todo mundo se esforçando para participar. O Alexandre Franco, que mandou uma foto dele escutando, está de máscara dentro do carro escutando. Então é importante todo mundo, sei que a gente está numa correria, né? Mas é importante a gente também estar a par e refletir sobre assuntos importantes, né? Que a gente está vivendo. Tem gente que se fala, quais são os impactos para o próximo ano? Tem gente que falou assim, qual é o impacto para os próximos 10 anos? Tem gente que falou assim, qual é o impacto para os próximos 100 anos? Né? Tem um vídeo na internet falando assim, qual é o impacto dos próximos 100 anos? Realmente a gente está aqui, vamos refletir hoje, né? Junto com a doutora Luciana, fundadora da MFO Advogados, mas são reflexões que são realmente tendências de comportamento que vão nos impactar, mas realmente, quando tem alguém estava comentando esses dias quais são o impacto para os próximos 100 anos, né? Porque o impacto serão assim inimagináveis. A gente vai estar aqui fazendo uma reflexão sobre algumas coisas, mas tem muitas coisas que a gente não pensou e vai impactar, né? Tipo, se a gente falar sobre educação, que a gente vai falar um pouco mais adiante, né, Luciano? Mas, tipo, sim. Até então, o modelo de educação até hoje era praticamente o mesmo de 500 anos atrás, né? De todo mundo na sala de aula e tudo mais. E agora, na gurizada, todo mundo em casa e as crianças já estavam habituadas com internet, com YouTube, com redes sociais, né? E eles estão tirando de letra, até mais que a gente imaginava. Claro que os pais estão sendo mais forçadamente a participar dos temas, das atividades, né? A revolução está só começando. O Valdir mandou uma foto que ele está com 2 computadores, um está nos vendo, o outro está trabalhando, já está tomando um café lá. Ó. Tem a Adriele também de Santa Catarina. Tem pessoal, o Valdir também está. Você está em São Paulo, está em Santa Catarina, sempre está viajando. Então, realmente a gente. Às vezes a gente fala muito assim na história, sempre se falou, né? Depois de 29, o que aconteceu em 29, né? E agora a gente está vivendo a história aqui, daqui a uns anos, de falar, depois do Covid, do Covid, como é que foi, né? Passou daqui a 50 anos para lá, e no ano de 2020, quando teve o Covid, que mudou tudo, a geopolítica, os hábitos, os comportamentos, os costumes, o trabalho, tudo mudou após 29, agora após 20, né? Então, realmente, a gente está vivendo um momento histórico único, né? Sei lá, eu fico pensando daqui a um tempo, né? Se daqui a um tempo aparecer algum país
com algum sintoma de alguma coisa, de um Covid-20, né? Imagina como é que vai ser a reação, que a reação dos países foram muito demoradas, né? De uma maneira geral, né? Também teve ocultação de informações, talvez, também se alega isso, né? Mas se tivesse novamente isso, as fronteiras do país vai ser imediatamente fechado, né? As coisas vão ser, a postura vai ser completamente outra, né? A gente vai estar vivendo uma maneira muito, muito diferente. Bom, a gente está aqui falando alguns assuntos introdutórios, né? Esperando o pessoal chegar, acho que já podemos daqui a pouco iniciar, né? Com os participantes. Muita gente vai estar entrando ao longo do debate, né? Das reflexões, a gente fala, né? Porque são temas que a gente está compartilhando, que a doutora Luciana vai estar compartilhando experiências que a gente está vendo, o que a gente está vendo dos nossos clientes, né? Quais são as áreas que estão sendo mais impactadas, como cada um está se adaptando, é uma coisa importante, né? Porque algumas áreas a adaptação é maior do que outras, né? Mas o que a gente fala é que a gente está vivendo um mundo de um darwinismo, assim, né? Um darwinismo, assim, de que todo mundo vai ter que se adaptar a isso de uma maneira muito rápida, né? A gente teve que mudar, assim, tipo, lá em março, lá na semana do dia 19, 22, 23, aquela questão, fecha, não fecha, é home office, não é home office, vão ficando trabalhar, vão ficar mais uns dias, e o que a gente faz, né? E a gente teve que todo mundo meio que se adaptar, às vezes nós na Forte a gente estava meio que se preparando uns 2 dias antes, né? E no domingo, que após muita conversa e ver que era mais seguro, se definiu que segunda-feira a gente já não viria, mas isso não foi só na Forte, todas as empresas foi assim, parecido. A diferença foi de 1, 2 dias de uma empresa para outra, então todo mundo foi meio de uma maneira muito rápida, né? A gente teve que se adaptar dessa maneira. Então, realmente, eu estava comentando esses dias que a gente acha que já viveu tudo, né? Tipo, a gente, sei lá, ao longo dos meus 20, 30, 40, 50, 70 anos, né, metade do meu pai, né? Acho que a gente já viveu tudo, né? A gente nunca viveu tudo, sempre tem uma coisa nova para viver, uma transformação que a gente não imaginava que ia acontecer dessa maneira, né? Então, realmente, foi algo realmente inesperado, imprevisível, né? Tem gente que comentou também que tem gente que reclamou de 2019, que é um ano para algumas pessoas, para algumas empresas não foi um ano tão bom, né? E o pessoal, não, vamos para 2020 de uma vez, deixa 2019 para trás, né? Daí entrou 2020, março aqui, o pessoal, não dá para voltar para 2019, porque 2020 até tinha uma imagem que circulou no WhatsApp, né? Uma mensagem de uma pessoa assim na frente do computador, né? Não, vamos fazer um downgrade, voltar para 2019, porque 2020 veio com vírus. Uhum. Um programa com vírus. Então, realmente, foi algo que a gente não estava esperando e todo mundo teve que se adaptar. Bom, vou passar então já com a Luciana, não quero que chame de doutora Luciana, mas a Luciana, né? Acender a luz aqui para melhorar um pouquinho. Você vai começar a fazer as reflexões dela, alguns comentários já que ela montou, né? Uhum. A ideia é que quem tiver perguntas pode ir fazendo pelo chat, que eu vou estar fazendo eu vou estar lendo essa pergunta, né? E após a apresentação, a gente pode estar abrindo espaço para as pessoas também falarem e perguntarem com vídeo e com áudio, né? Mas durante agora a apresentação, eu vou estar complementando alguma fala, alguma experiência, né, junto com a Luciana, mas daí quem quiser tiver alguma pergunta pode fazer pelo chat, que eu vou estar lendo, e depois da apresentação a gente pode abrir o áudio e vídeo para quem quiser perguntar, tá bom? Então, podemos começar, então. Então, tá. Boa tarde, pessoal, quase boa noite, né? Em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite do João, o pessoal da Fortus, para poder falar um pouquinho, conversar, né? Nós vamos fazer uma conversa aqui sobre tendências de negócios da pandemia, pós-pandemia. Não vou aqui tratar de tema técnico-jurídico, não vai ter juridiquês, tá? Não
não é o meu feitio, né? Eu gosto de tratar de tendência, falar de negócio, falar de inovação de negócios. Então, assim, o que nós vamos conversar, né? Tendências, tá? Fatos, experiências, o que a gente está lidando com as empresas, né? O que está acontecendo com as empresas agora, nesse período, de março para cá, o que a gente acredita que vai acontecer no futuro, como estimativa, né? Ou tendência pura mesmo, porque certeza a gente não tem como ter, né? Basta ver o que está acontecendo aí, que ninguém previa, né? Como o João falou, essa crise ela é imprevisível, foi imprevisível, né? Isso impactou todas as relações pessoais, profissionais, de consumo, enfim, o mundo foi, como todo mundo sabe, bem impactado. Então, isso que eu coloquei ali na tela, que a pandemia mudou o mundo, né? Então, as pessoas tiveram que mudar para sobreviver, né? Foi uma questão de sobrevivência, porque se tratava de um tema, de uma questão de saúde, né? Então, se mudou radicalmente, em termos de tempo e de costumes, a vida das pessoas, né? E como as empresas são feitas de pessoas, né? As empresas também têm que mudar, né? As empresas também tiveram que mudar, estão tendo que mudar. E o que a gente está vendo, né? A gente está vendo um declínio financeiro muito grande nesse período, o que é natural para períodos de crise, para períodos de mudança de paradigma de consumo, mudança de paradigma de gestão, mudança de paradigma de atividades públicas, tá? Então, como essa mudança foi bem impactante, se não havia um preparo para a crise, quem já estava mal das pernas, né? Vamos falar bem claro aqui, quem já estava mal das pernas, a coisa piorou, né? Piorou bastante isso que a gente está vendo, empresa fechando, quebrando, fechando filial e tal. Quem tinha uma preparação já, um fundo de reserva, quem estava mais ou menos se estruturando de forma, claro, devagar, né? Ou quem estava transitando já para o mundo digital um pouco mais fortemente, não sentiu tanto. E, obviamente, os setores exponenciais da crise, como saúde, alimentação, de supermercados, esse tipo de coisa, não sofreram tanto porque são setores essenciais de sobrevivência, né? Agora, o resto todo teve impactos, nós vamos ver mais adiante aí, impactos diversos, de vários tipos, e que a gente tem que ver como que sai dessa situação, né? Como é que se muda, né? Então, eu separei alguns tópicos para a gente falar de tendência, tá? Aplicada à vida e às empresas, do que a gente tem que falar daqui para frente, que eu acredito que são os temas principais, tá? Então, todo mundo que quiser vai colocando no chat dúvidas, perguntas, contribuições, eu acho legal para a gente trocar depois ideia e experiência, tá? Então, e agora, né? O que nós vamos falar? Eu vou adiante. Vida online é igual à vida real. Por que eu falei isso? Por que eu estou dizendo isso? Se fala, né, dessa revolução digital, que agora tem que ser tudo online, porque tem que passar para o online. Gente, não, a gente atende muita empresa, né, muita empresa familiar também, muita empresa mais antiga. Existia uma ideia de que o que estava online não era a vida real, né? Era o digital, era o que estava na internet, não era a vida real, que a vida real era presencial, né? E se não se falava isso, se implicava isso em algumas ações, nos próprios comportamentos. Isso que a gente está fazendo agora, em outros tempos, nós faríamos aonde, João? Um auditório, né, do teu prédio, lá do prédio da MFO, para as pessoas, né, presencialmente conversarem e trocarem ideia. Estamos fazendo virtualmente. Então, mas isso é vida real, né? Isso não é fictício, isso tem os seus efeitos, né? O que eu quero dizer é que a gente tem que tomar consciência de uma vez por todas, tá? Que todos os negócios, eles são misturados, eles não existem. Meu negócio não tem como ir para o online, meu negócio é presencial. Isso não existe mais, tá? Todos os negócios têm como ser, de alguma forma, estar presentes na internet, né? no mundo digital. Eu não posso fazer e-commerce com o meu negócio. Não precisa fazer e-commerce propriamente com o teu negócio, mas obrigatoriamente tem que ter presença online, tá? Por quê? Por vários motivos. Primeiro deles, e isso é muito, muito interessante observar, a empresa fica aberta 24 horas na internet, tá? Fica aberta 24 horas. E aí? E aquele cliente que vai entrar de madrugada para pelo menos fazer um contato, fazer uma pergunta,
digamos que a tua empresa não tem venda online ainda, que possa ter no futuro, mas não tem venda. Se tu não está online, se o teu site não está preparado para receber mensagem, se o teu site só recebe mensagem e ninguém responde a mensagem, enfim, se não existe um acompanhamento, um tratamento desses dados trocados digitalmente com os clientes, a tua empresa vai morrer no meio do caminho, porque os teus concorrentes já estão fazendo isso. Então, todo mundo que tem mercado, que tem concorrente, tem gente que já está na frente fazendo isso. Então, os custos de estar online também não, são menores do que estar presencial em alguns negócios, tá? Tu não tem fronteira, né? Em determinados negócios, tu pode atuar em todo o Brasil ou em todo o mundo, né? Então, te amplia uma capacidade de negócio bastante grande. O que acontece? Eu acho que é uma questão de mentalidade, de paradigma, de gestão, de mercado, tá? Hoje eu estou falando isso e parece até uma coisa anacrônica, não, mas todo mundo está online. Mas há 6 meses atrás, se a gente fosse analisar, tu pega os números de pesquisas nacionais, enfim, até do Sebrae, de outras instituições, mais de 90% das empresas brasileiras, aí falando de CNPJs em geral, né, das empresas brasileiras, não tinham presença online. Tá? Especialmente micro e pequena empresa, não tinham presença online, nem um site, nem nada. Tá? Mas é caro. Olha, eu não sei até que ponto isso é custo para ser visto como caro, né? Ou é um investimento necessário. Eu acho que hoje em dia tem que ser uma linha da planilha toda a questão digital, tá? Todo o investimento digital. Então, é a vida real. E agora o que aconteceu? A crise, o Covid, né? Coronavírus. Ela simplesmente intensificou uma tendência que já vinha ocorrendo ao longo dos anos, né? E que uns estavam na frente, outros não. Agora o que aconteceu? Muitos tiveram que correr atrás do prejuízo, né? Para se colocar como presença digital, fazer o e-commerce, fazer o seu aplicativo, estabelecer um funcionamento todo virtual que não se tinha ou que se estava em processo de adaptação, mas veja bem, não precisa ser tão rápido. Quer dizer, aí veio a vida real e mostrou que não, tem que ser da noite para o dia. Então, volto a dizer, vida online é vida real. Acabou a separação. Não existe mais a linha que separava o real do virtual. Nós estamos todos conectados full time com todo mundo em todos os lugares. Então, lembrando, 24 horas que a empresa está aberta, está online, tá? Receber contato de cliente, que por e-mail que seja, no início, mas assim, ter ferramentas de contato com o cliente e dar esse retorno, né? Ou seja, respeitar a demanda do teu usuário, né? Ter essa troca com o teu usuário, isso não tem volta, né? E eu não preciso mais fazer uma reunião física, né, para isso, né? Há quem diga, mas não é a mesma coisa, né? É legal sentar lá, tomar um cafezinho, olhar olho no olho. É evidente que não é a mesma coisa, mas funciona. Tá? Funciona tanto quanto. Em alguns casos, evidentemente que talvez tenha uma perda um pouquinho maior do presencial, mas esses são casos excepcionais. Quantas vezes já se fez reunião que não precisava se fazer? Poderia ter sido uma chamada. Né? Eu quantas vezes propus reunião para clientes via Skype, via, enfim, qualquer aplicativo desse, e as pessoas preferem, né? É uma questão de hábito. Né? Então, todo mundo agora teve que se habituar forçado, né? Quem não tinha esse hábito. Então, vamos tirar essa mística do online como não sendo real, porque isso está meio que no inconsciente coletivo, né? Dessas gerações de gestores que a gente trabalha. Né? Não, essas coisas online. Não. É online, é assim que vai ser. Né? Não temos outra alternativa. Então, tem essa questão, então, de estar aberto, tem que não ter fronteira, o custo é menor. Tem uma questão, né? E aí eu vou dar aquela alfinetada. Para passar um teu negócio de forma ter mais presente online, tem que mudar processo interno. E dá uma preguiça mudar processo interno, né? A gente sabe, né? Mudar processo interno, mudar comportamento, mexer na cultura um pouco da empresa, mexer naquela cultura que já está arraigada, precisa ter mais agilidade, precisa ter mais humanização das relações, precisa ter mais contato, precisa ter um monte de coisa, né? Precisa mexer naqueles processos que já estavam lá estabelecidos
para sair do físico específico para o online. Então, isso acho que é importante, mas não, como não tem volta, a gente é obrigado a fazer. Né? Não sei o que tu acha dessa questão, o que tem visto com os teus clientes em relação a isso. A gente trabalha em áreas tradicionais, né? Por assim dizer, contabilidade, direito e tal. São áreas que as pessoas estão acostumadas a um tratamento mais tradicional, a uma relação mais formal, né? Isso demanda uma série de questões que a gente usava antes e que agora caem por terra, né? Não sei, Ju, Não, tá. Essa questão também, por exemplo, das reuniões, né? Tipo, às vezes tu tinha uma reunião em Caxias, que é perto aqui, dá 1h30, 2 horas de viagem, então às vezes tu tinha aqui uma reunião que durava 1 hora, e tu ficava 4 horas envolvido em viagem, 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Tu perdia mais do que um turno, bem dizer, né? Quando tu não tinha viagens para São Paulo, para outros estados, tu também tinha, que é uma reunião às vezes relativamente rápida, né? E tu perdia praticamente o dia inteiro, né? Então se quebrou paradigmas, né? Então, antes da pandemia, as nossas reuniões por videoconferência eram praticamente com pessoas, com clientes, com parceiros que eram de outros estados ou outros países. Então, era 10% das reuniões, 90% aqui presencial. E agora mudou, agora 10% é presencial, né? E até é meio estranho, assim, quando o cliente pede uma reunião presencial, a gente fica, né? Você já fica um pouco diferente, meio assim, é mesmo presencial, não é videoconferência. Então, isso a gente acabou também se ganhando um tempo que antes se perdia muito, não tinha essa consciência do tempo, né? Então, e agora isso, tipo, por exemplo, aqui nós estamos fazendo hoje estamos aqui em torno de 30 pessoas, né? E se a gente fosse fazer presencial, olha o trabalho que daria, deslocamento, estacionamento, né? Um tempo de deslocamento, que hoje a gente pode também fazer tudo isso, né? E com um grande ganho de tempo, né? E essa que falou assim que vida online e vida real não existe mais, né? Pode falar. Não, eu ia dizer justamente isso. Eu acho que todas essas análises de custo são bem importantes para tangibilizar o conceito, né? Porque esse mindset de diferencial que é vida real, que é vida online, não pode mais existir. E outra, e vou te dizer mais, deve ter gente pensando assim, não, mas agora depois volta ao normal. Gente, não tem mais volta ao normal. Acabou. Né? Acabou o que tinha até fevereiro, acabou aquele mundo daquela forma como a gente vivia, acabou. Obviamente que não vai ser igual a hoje, o futuro, porque as coisas vão se alterar, mas não vai voltar à fase anterior. Então, assim, essa modificação, esse paradigma de diferenciar, ele não pode mais existir. Então, esse trabalho mental que as pessoas têm que fazer, de tirar preconceito de determinadas áreas, de tirar da sua gestão, do seu modo de pensar, né, do seu operacional, tem que ser bem clara. Né? Então, como é que a gente tangibiliza isso? A gente vai falar que melhora, que diminui o custo, que melhora a otimização do tempo e tal, mas, além disso, é o modo de pensar digital, é o modo de pensar que as novas gerações, que os nossos filhos já têm isso de forma mais natural. Né? A questão da agilidade, das respostas rápidas, da desnecessidade de determinadas questões formais e burocráticas, etc. Ou seja, tudo é um pouco mais fácil. Obviamente que tem que ter uma série de cuidados quando se trata de empresa, mas, assim, a mentalidade, é isso que eu quero deixar claro com esse primeiro tópico, é isso. Vamos pensar que o mundo é uma coisa só, né? Não só da boca para fora, mas a gente está... os nossos dados estão correndo, né? Os nossos dados estão correndo, a gente tem essa questão da proteção de dados, que é uma outra questão que a gente fala adiante ali, mas, assim, nós estamos todos online, querendo ou não. Né? Então, mesmo dados que a gente nem sabe que estão correndo. Né? Então, a gente não pode se enganar dizendo que vamos voltar ao normal. Não, então, já que é para fazer assim, daqui para frente, então vamos fazer de forma determinada, de forma correta, de forma deliberada e organizada. Então... eu queria também comentar assim, tipo que, ao mesmo tempo, né, também, por exemplo, antes eu conseguia fazer no máximo 4 reuniões por dia, né, com os deslocamentos mesmo,
reuniões em Porto Alegre, né? Uhum. Hoje já consigo fazer 6 reuniões em Porto Alegre por videoconferência. Exato. Mas temos uma pergunta aqui já, Luciano, da Gladys, né? Uhum. Que ela fala assim, em tese estamos começando a vivenciar que qualquer negócio pode ser digital. Na prática, quais seriam as exceções dessa nova realidade de quebra de paradigma com a crise da pandemia? Quais são as atividades que não poderiam ser digitais? Olha, aí que tá, aquilo que eu falei antes, né? Uma coisa vamos diferenciar, né? A venda digital, a prestação do serviço digital, tá? E a presença digital para fins de criar autoridade, para fins de marketing digital. Então, olha só, vou dar um exemplo da telemedicina, né? Tem legislação emergencial, né? Que liberou a telemedicina agora, mês passado, que a gente não tinha. Obviamente que o médico de emergência, por exemplo, né, ele tem que atender o paciente físico. Isso eu não posso ter digital, né? Agora, a consulta clínica, eletiva, enfim, né, pode acontecer. Então, o que eu vejo? As questões óbvias, mas quem não pode atender, quem não pode prestar o serviço de forma digital, pode criar mecanismos digitais para criar autoridade, para criar presença online, para que a sua empresa exista naquele meio, naquele veículo, né? Ou seja, exista fora do mundo físico, exista na internet de forma global, de forma sem fronteiras, 24 horas, para que eu possa vender mais no físico, ou prestar mais meu serviço no físico, entende? Ou seja, não é só o e-commerce, não é só a prestação de serviço. Eu poderia fazer uma consultoria jurídica virtual, digital, posso fazer várias consultas, posso trabalhar, posso trocar e-mails, eu não preciso fazer coisa presencial, né? Agora, quem precisa, quem não tem como, às vezes as pessoas estão tão acostumadas a fazer a questão presencial, trazer o seu negócio presencial, que não se dão conta que podem fazer diferente. E outra coisa importante é o seguinte, ó, o tornar digital, né, a vida online, não é simplesmente pegar o que eu faço presencial e colocar daquele formato na internet, de colocar digital. Eu tenho que alterar a forma daquilo, eu tenho que alterar o modo de venda daquilo, o modo de apresentação daquilo. Então, eu acho, assim, exemplos de negócios são todos os negócios que eu não posso prestar o serviço de forma digital ou não posso vender digital. E na minha cabeça são poucos, tá? Agora, isso não quer dizer que eu não possa... Para mim não tem desculpa de não ter presença digital, é isso que eu quero dizer, tá? Não tem desculpa. Mas eu sou um MEI porque eu vendo, sei lá, eu tenho uma MEI que eu vendo roupa, não sei, não tem mais... Marmita. Qualquer coisa, eu posso vender no Instagram, hoje em dia eu vendo no Facebook, eu não preciso ter site, né? Apesar de fazer um site hoje, um site tipo blog, é fácil, né? Tem ferramentas. Então, assim, eu não consigo verificar agora, se alguém lembrar de alguma coisa, até escreva aí, porque eu não consigo lembrar do que não possa ser feito de forma digital. E aí, lembrando, uma coisa é e-commerce, uma coisa é prestar o serviço de forma digital e outra coisa é ter presença digital. Então, uma dessas três coisas, ou duas, é possível, né? É possível que a empresa faça. Talvez a execução não possa ser digital, mas a empresa terá presença digital. Então, uma construtora, por exemplo, construir um prédio não tem como ser, né? Ou um serviço de coleta de lixo, por exemplo, né? Mas todos têm presença digital, a execução não pode ser. Mas pode ser otimizada essa presença, ou seja, quanto menos eu posso operar no digital no sentido de executar o meu negócio, eu lancei todas as possibilidades. Eu realmente não posso executar de forma digital. Ok, o que eu posso fazer digitalmente? Bom, então eu vou analisar todas as ferramentas possíveis para ampliar a minha presença digital. E aí eu vou contratar um profissional de marketing digital, eu vou contratar um profissional de TI, eu vou contratar, enfim, o que for, uma consultoria nessa área, para dizer o seguinte, olha, o que eu posso fazer no meu negócio, já que eu não posso executar o meu trabalho, enfim, a minha empresa não pode executar aquela venda ou aquela coisa de forma digital. E ele vai te dizer, olha, tu vai fazer um blog, tu vai fazer um site, tu vai ter que criar todo um mecanismo de presença digital que provavelmente vai alavancar a tua venda física de forma nunca vista. Porque, como eu disse antes, vai estar aberto 24 horas,
vai ter disponibilidade global, né? Global para os teus clientes, a não ser que tenha alguma restrição de territorial, né? Enfim, mas aí daquele território que a tua abrangência permite, vai ter um acesso muito maior. Então, eu não vejo hoje impossibilidade. Uma outra questão é, tipo, agora tem o Valdir está participando aqui da nossa live aqui, e a esposa dele é professora de artes, e ela está dando agora aula prática de pintura pela internet. Elas montaram um mini estúdio. Sim. E ela está dando aula de pintura prática pela internet, né? Mas temos uma pergunta a mais aqui, uma observação da Elisa, e a Elisa comentou o seguinte, né, que ela que trabalha como mediadora, né, trabalha em mesa, e as pessoas sentadas à mesa são muito importantes, porque assim, de forma presencial, se estabelece um raporte, né, a sensibilização, né, que é interessante os participantes, porém ela se diz muito satisfeita e surpresa com a mediação online, né. Claro que, por exemplo, nós que somos da área de vendas, por exemplo, às vezes a primeira reunião ser por videoconferência, ela acaba perdendo um pouco, né, dessa questão do rapport. Mas a gente tem feito também reuniões presenciais, por videoconferência, de primeira vez, e temos tido sucesso também. Embora, às vezes, a gente sinta saudade daquela venda da presencial, né? Mano, mas assim, o Marcelo também, o nosso, pode estar concordando comigo aí. Não, tem uma questão que é o seguinte, olha só, eu imagino que no futuro próximo, as ferramentas de comunicação virtual, né, as plataformas, Zoom, Skype, etc., Whereby, todas essas que existem, que a gente usa, elas estão melhorando aos pouquinhos agora, né, porque houve uma demanda muito maior, tá? Inclusive cresceram em termos econômicos e de mercado brutalmente, né, nos últimos meses. Agora é o seguinte, imagina o que vai acontecer daqui a um ano com essas ferramentas, tá? Quando tu já tem grandes pesquisas de realidade virtual, de inteligência artificial, tudo que pode ser aplicado nesse mercado, agora que a demanda multiplicou absurdamente, tu acha que não vai ter investimento? Daqui a pouco nós vamos estar... e aí, claro, vai esbarrar no meu equipamento, né? Claro, daqui a pouco os equipamentos vão estar muito mais avançados e a tecnologia, ela tem um crescimento exponencial, não precisa esperar 10 anos, eu imagino que em um ano a coisa seja 1000 vezes mais moderna do que hoje aqui, e a gente vai poder ter uma virtualização da pessoa de forma mais acurada do que a gente de uma mera imagem. Né? A imagem, talvez eu tenha mais possibilidades, as imagens sejam melhores, eu consiga captar muito mais, uma configuração muito mais alta de imagem, que me permita verificar o que a pessoa está falando com os olhos. Né? Então, eu acredito nisso, acho que a tecnologia vai ser muito mais eficiente no futuro porque a demanda aumentou. Tá? Então, eu sou uma entusiasta da tecnologia, né? Então, nesse sentido, acho que a gente tem que usar para cada vez melhorar e cada vez ter mais opção. Tá? E pode passar um pouquinho os slides para a gente... Vamos, né? Começa a falar, me empolgo aqui, peraí. Tá. Bom, home office e as novas possibilidades de trabalho. Aí, então, assim, e nos últimos 2 meses eu fui no escritório 2 vezes, tá? Só para falar, assim, o que eu quero dizer com isso? E estou trabalhando mais que antes, tá? Mais que antes. Meu Deus, eu estou trabalhando que nem louca, né? Uma coisa assim, a demanda aumentou horrores, a gente está trabalhando um monte. E bem, por quê? Porque nossos dados lá do escritório são todos na nuvem, né? A gente tem acesso normal, como se estivesse lá. Tá? Então, eu estou fazendo reunião virtual. O que o home office mudou? Né? A gente tem notícia aí de várias grandes empresas aplicando home office para todo o corpo de colaboradores, né? Todo mundo está trabalhando em casa. Olha que interessante, as pessoas não estão passando horas no trânsito, as pessoas não estão se amontoando em ambientes de estresse, as pessoas estão ficando mais perto da família, isso deveria ser uma coisa boa, né? Apesar de que tem gente que está enlouquecida em casa, mas as pessoas estão se alimentando melhor, ou seja, tem uma série de benefícios do home office que a gente não tinha antes, porque é uma questão cultural. As pessoas não têm espaço em casa para trabalhar culturalmente falando, e isso vai mudar, né? Isso é uma tendência que
já chegou e daqui para frente vai provavelmente aumentar. As pessoas estão se acostumando. Tem uma outra questão do home office, que é o seguinte, as empresas vão conseguir contratar pessoas em qualquer lugar do país ou do mundo, né? Então, pensa assim, eu preciso de um profissional lá no escritório, eu gostaria de um advogado, né? Um advogado, mas ele mora em São Paulo, mas eu preciso de um advogado para a área trabalhista, por exemplo, e ele mora em São Paulo. O processo eletrônico, hoje em dia, né? Se eu precisar que ele venha uma vez por mês para Porto Alegre, ok, né? Mas ele pode trabalhar lá. Então, eu como empresa, me aumentam as possibilidades de ter gente nos meus quadros, né? De fazer parcerias com profissionais que não moram na minha cidade, que antigamente era uma coisa um pouco mais restrita, e que hoje acabou. Hoje eu posso fazer parceria com gente do mundo inteiro, porque a gente tem essa possibilidade e essa cultura mais aberta do home office. Obviamente que tem os contras do home office, porque as pessoas estão dizendo, porque eu não consigo me organizar. Bom, mas é uma questão pessoal, tá? É uma questão pessoal. Eu acho que, por exemplo, minha filha está em casa, né? Se a filha não estivesse em casa, talvez eu conseguisse trabalhar melhor, né? Melhor no home office ainda, mais ainda. Agora, eu acho que é uma grande vantagem. É uma grande vantagem poder trabalhar em casa, produzir em casa, e não só para as pessoas que estão trabalhando, mas para as empresas poderem ter menos custo, né? Eu não preciso ter um escritório gigante, né? Eu posso ter um escritório menor, com áreas comuns, né? E aí vem a questão dos novos projetos, né? De escritórios, né? Vamos focar em áreas comuns, áreas comunitárias, áreas de reuniões, espaços coletivos, e poucas estações individuais e estações que são multiusuário, né? Então, porque eu vou daqui a pouco 2 vezes por semana, tu vai outras 2 vezes por semana, então não preciso ter uma estação para cada um, né? Aquela mesa com porta-retrato da família toda e todas as minhas coisinhas, isso aqui, não vai dar, né? Não vai dar. Vamos compartilhar o local e vamos focar na atividade em si e vamos tornar aquele ambiente mais propício, né? Mais agradável. E vamos desapegar da mesa, né? Daquela mesa do escritório, né? Então, a minha mesa. A minha mesa, a minha cadeira, a minha estação de trabalho. A tua estação de trabalho hoje é um computador, tá? E uma cadeira, se tu quiser ficar sentado, em qualquer lugar, no aeroporto, no café, numa praça, não importa. Essa é a tua estação de trabalho. Obviamente, estou falando de casos que eu possa trabalhar. Eu queria fazer um contraponto, assim, que acontece. Eu acho assim, que o escritório vai continuar existindo, né? Vai ter espaços menores, não precisa de espaços muito maiores. Tem pessoas que têm uma facilidade e a produtividade até aumenta trabalhando em casa, né? Tem colegas da Fortes que a produtividade aumentou em casa, né? Eu sou uma pessoa que eu prefiro trabalhar no escritório, né? Deve ser uma minoria, mas tem pessoas que gostam de trabalhar nós temos essa possibilidade aí, nós estamos 50% do escritório, mais ou menos, já presencial e home office, mas a gente tem pessoas que conseguiram ter essa facilidade, né? Ou seja, por uma organização, ou seja, por uma questão familiar, né? Às vezes mora sozinho, ou aquelas pessoas que têm filhos é um pouco mais complicado e tal, mas depende de cada pessoa. Então, na verdade, vai ter muito mais home office, mas vai continuar tendo escritórios com espaços menores, né? Mas a Gladys fez uma observação aqui, né, que acho que muitas pessoas estão tendo essa mesma sensação que tu tem, tá? Tu comentaste que nós, às vezes, quando estamos em casa, trabalhamos mais, porque, assim, a questão do horário fica meio em segundo plano, assim, tu vai trabalhando, tu tá trabalhando de noite, de manhã, tu acaba, às vezes, perdendo essa questão do horário, e a Gladys faz uma pergunta, assim, essa questão trabalhista, assim, digamos assim, dessa questão talvez a gente possa falar sobre isso em outro webinar, para não se estender muito, mas é importante a gente ter essa preocupação do risco trabalhista, né? Eu vou falar por cima, mas eu posso, inclusive, mandar para vocês repassarem. O pessoal da área trabalhista, que não é a minha área, tá? Não é a minha área. O pessoal da área trabalhista tem, inclusive, trabalho sobre isso. A gente tem muito cliente consultando sobre isso, tá? Todos, na verdade, que têm funcionários estão consultando sobre isso. Então, já tem trabalho nesse sentido. Depende do contrato, depende da atividade, tá?
Tem uma questão de teletrabalho que não tem controle de hora, é possível. Tá? Então, tem uma série de questões específicas, conforme a atividade, conforme o contrato, que podem ser feitas e que não impactam. Não é assim, a pessoa está lá pagando hora extra da manhã à noite. Não, tem possibilidade, inclusive, com as alterações legislativas que ocorreram pelas MPs agora da pandemia. Tá? Tem muita coisa que dá para fazer. Então, a gente me coloca à disposição para passar todos esses detalhes, tá? Que são uma série de detalhes, tá? Conforme o caso que a gente pode passar para o pessoal aí, não tem problema nenhum. Mas é importante. O que é importante é regrar, tá? Cada caso tem que ser regrado antes. Tá? O que não dá é para colocar todo mundo no home office ou X colaboradores sem regramento nenhum. Isso não dá para acontecer. Tá? Tem que fazer o regramento, tem que fazer as alterações, agitamento de contrato, tá? Antes ou no início, né, dessa alteração. Não é obrigatório que todo mundo vá para home office, obviamente. Né? As medidas são diferentes em cada caso. O que eu acho importante falar, uma coisa que me chamou a atenção de falar, eu gosto de trabalhar no escritório. Né? Eu acho que essa questão de gostar, eu acho que, ok, é natural que isso aconteça, mas tem uma questão que vem da cultura da nossa cultura corporativa, e aí tu acha que vai concordar comigo, é muito presente na nossa cultura corporativa, é o seguinte: separar a vida profissional da vida pessoal. Total. Então, tinha essa coisa, né? Aqui no escritório, né? Eu sou a Luciana Paredes, advogada. Na minha casa, eu sou outra. Né? Na minha casa, eu sou da casa. O que acontece? O home office, né? Trabalhar em home office traz esse desconforto para quem tem essa separação muito rígida. Tá? Muito rígida. Por quê? Hoje, eu tinha isso no passado, né? Porque eu faço essa análise, tá? Hoje eu entendo o seguinte, eu entendo que não há possibilidade de separação de vida pessoal e vida do trabalho, porque o trabalho sou eu, a minha vida pessoal, tudo faz parte da minha vida, né? Não existe existem, assim, características que eu aplico mais aqui, características que eu aplico mais ali, mas sou eu, então... eu tenho dito, né? As humanidades estão expostas. A gente faz reunião e o filho passa correndo atrás, o cachorro passa latindo. Isso já me aconteceu em diversas reuniões agora, nos últimos tempos, comigo e com os meus interlocutores, tá? Que às vezes tinham que mutar o áudio porque tinha criança gritando atrás. Gente, isso não é um problema. Tá? Antes a gente estava, eu estou na tua sala aí no escritório, todo mundo bonitinho, arrumadinho, ninguém expunha as suas realidades. Hoje as realidades estão expostas. Eu digo o seguinte, o Covid, o coronavírus, é uma fratura exposta da sociedade, porque ele amplificou todas as características que, de uma maneira ou outra, estavam encobertas. Né? A gente não queria expor a nossa vida pessoal, eu não quero que vejam a minha casa, eu não quero que... Enfim, tá? Então, a gente tem que ficar um pouquinho mais leve nessa questão e dizer o seguinte: a minha vida, a minha empresa, a minha casa é a minha vida. Então, se eu não gosto de trabalhar home office, por que será? Né? Se eu prefiro trabalhar no escritório, a não ser que eu, obviamente, não tenha estrutura, né? E que eu sou um médico, obviamente eu tenho que ir no hospital trabalhar, enfim. Estou falando nos casos que é possível fazer. E existe muita possibilidade de fazer home office, inclusive economiza para as empresas. Tá? Então, assim, diga. Não só o Marcelo tá? Aronofsky comentou aqui que a questão das questões de saúde e medicina do trabalho, né? Que o empregador não tem como fiscalizar, mas ele deve orientar. Sim. Então, tem muita coisa que está por acontecer ainda. A gente pode fazer um webinar somente dessa questão home office, então todos os impactos legais e os riscos estão envolvidos nisso, né? Acho que a gente pode estar voltando a falar sobre isso. Também o Marcelo Jesus, ele comenta assim que agora, tipo, com essa tanta demanda da questão do virtual, né, que os sites corporativos, eles já estão ficando em segundo plano em relação às redes sociais. Porque é tanta atualização, é tanta novidade, é tantas coisas que não tem como tu manter isso no site, né? Então, antes era o site no principal e as redes sociais eram o segundo. Agora inverteu, as redes sociais são muito mais importantes nessa questão da comunicação, dessa questão da atualização, dessa facilidade de atualização, e o site é que está ficando até obsoleto agora.
olha, em função disso, olha o mercado para os profissionais de marketing digital, o mercado para criadores de conteúdo, o mercado para quem trabalha home office, ou seja, explorar. A empresa vai precisar de profissional que fomenta esse tipo de atividade virtual e vai ter que contratar. Então, o mercado para esse pessoal, assim, tem aumentado e tem uma deficiência, inclusive, né? Toda a parte de TI, a gente já falou adiante, né? Tem a tela sobre isso, sobre o que está em alta, né? O que está em baixa, em termos de negócios e profissionais, mas a possibilidade e esse pessoal home office por excelência, né? Trabalham individuais, em casa, enfim, a possibilidade aumentou muito, né? Então, eu acho que a gente tem que olhar o seguinte, o que está trazendo de bom? Porque eu vejo, assim, as pessoas estão, de uma maneira geral, com o olhar da tragédia, com o olhar do ruim, com o olhar, sabe, do prejuízo. Mas, gente, é o fato, é o que temos, não dá para mudar, né? Não dá para mudar. A pandemia está aí, não dá para mudar. Então, o que eu posso abrir, mudar e fazer diferente dentro das tendências que estão se apresentando? É. Essa que isso que eu quero conversar. O Valdir está comentando também que ele tem uma filha pequena, eu também tenho, você também tem, né? A Isabela, que antes nós quem levar os filhos do pediatra, né? A gente ia no pediatra, a gente tinha lá na recepção, tinha lá 10, 15 crianças, muitas já com resfriados, né? Com plasites, né? E com alto índice de contágio, tu ia no pediatra e às vezes tu voltava pior, às vezes, ou no hospital, Sim. enfim, né? E ele está comentando que, como tem o pediatra, tem a consulta mensal, o pediatra está indo na casa agora. E até acho que isso é mais seguro, além de mais humano, é mais seguro até para as crianças também, né? E para todas as pessoas que antes estavam sujeitas nas recepções ali de pegar outras doenças, né? Sim, tu vê a reinvenção do negócio, né? Ou uma retomada do que era antigamente, porque antigamente os médicos iam nas casas, né? E essa humanização, né? Que eu vou falar também ali adiante, tem que fazer diferente. Ah, mas não é assim. Gente, o não é assim, tá visto que não existe esse tipo de limitação. Não há limitação quando a gente quer reinventar o negócio, quando a gente quer adequar, adaptar. Eu não preciso jogar no lixo tudo que eu fiz, tá? Eu não preciso jogar no lixo. Ah, mas não fiz nada. Pega e adapta, vai adaptando, porque eu não tenho como fugir desta realidade, destes fatos. Eu tenho como usá-los a meu favor ou usá-los para ficar sofrendo. Tá? Então, a escolha é de cada um. Vamos adiante. A propósito de ficar sofrendo, outra tendência de negócio, outra tendência de mundo, né, é o foco em atividades, em negócios, em experiências de bem-estar e saúde mental. Eu acho que é tão óbvio isso, né? É tão óbvio, mas assim, no mundo corporativo, no nosso mundo corporativo, isso era título para vender coisa só, porque na realidade ninguém estava muito preocupado. Tá? Vamos ser bem honestos aqui. O pessoal queria era o seguinte: qual era a última linha do Excel ali para ver se fechou bem o mês, tá? Então, se todo mundo estressado, burnout, todo mundo enlouquecido, dor de cabeça, dor de gastrite e tal, infartando, tá? Isso faz parte, né? Faz parte do negócio. Hoje, como a gente foi obrigado a parar, né, por questão de saúde, e a gente, quando parou, ou diminuiu, ou mudou a forma, né, começou a ver que alguns valores são relativizados, né, será que é tão importante isso, e a minha saúde, né, especialmente a saúde mental, está em segundo plano, isso é bom, né, então, assim, está tendo um aumento de demanda, até online agora, por negócios e experiências de bem-estar. Então, tudo que tem a ver com terapias, com meditação, yoga, enfim, etc. Né? Bem-estar, né? Experiências de bem-estar, coisas que as pessoas fiquem bem, não se estressem, tudo isso está aumentando a demanda. Então, quem tem negócios nesse sentido vai crescer, provavelmente vai crescer, porque essa demanda é uma questão de conscientização. Então, como aumentou a conscientização agora, mais gente vai ficar nesse platô já conscientizado e depois vai aumentando. Então, quem não tinha essa noção e quem não tinha esse foco de saúde mental, por exemplo, quem não fazia terapia, quem não tinha não tem hábito de autoanálise, por exemplo,
passou a ter, ou começou a prestar mais atenção nesse tipo em matérias desse tipo, ou por tentar fugir, talvez, né, do modo tragédia, buscar alternativas. Então, essa busca do bem-estar e da saúde mental é tendência que vem para ficar e para aumentar os negócios nessa área. E outra, bom, eu não tenho negócio nessa área, meu negócio não tem nada a ver com isso, mas o que no teu negócio, no teu tratamento com o cliente, esse item de saúde mental e bem-estar impacta? Como é que eu recebo o meu cliente? Como é que eu trato o meu cliente? Como é que eu me preocupo com a comunicação com o meu cliente? Como é que eu me preocupo não só com o que ele está me comprando, mas a experiência que ele está tendo, o que ele está achando do meu negócio, o que ele quer de mim, né? O que ele quer de mim. Então, esses conceitos são amplos, tá? Eles são específicos para o negócio da área, mas eles são aplicáveis, essas tendências, a todos os negócios. Como conceito, como princípio, como radar. Nossa, eu tenho que olhar isso, porque as pessoas agora têm mais foco nisso, tá? Então, bem-estar e saúde mental, tudo que tem a ver com bem-estar. Então, eu chego para ser atendido numa sala, depois que, digamos que o presencial voltar um pouquinho mais, eu chego para ser atendido numa sala, é frio, me passa uma sensação ruim, é muita máquina, não tem humanidade no negócio, isso impacta, bem ou mal impacta. Então, assim, vamos prestar mais atenção como que a gente está se relacionando e fazendo com que o nosso cliente se sinta bem. Porque ele vai comprar de nós, ele vai nos contratar se ele se sente bem se relacionando conosco, né? Então, isso é uma verdade. Nós somos todas pessoas comprando de pessoas, né? Então, comprando as ideias das pessoas. Fala. Como a gente está indo no tempo, eu vou pedir para te passar um pouquinho mais para... Vamos. Tem outros elementos que vai demorar bastante. Vou correr, então vou correr. Educação e desenvolvimento pessoal. Bom, como eu te falasse lá no início, né, o mercado da educação está sofrendo uma revolução, né? A educação de modo industrial, que a gente ainda tem hoje, né, o modelo ultrapassado da nossa educação e o abismo, é importante isso, da educação pública e da privada, em termos de básico, né? Não em nível superior, mas em nível básico, que seria a base da educação, isso está sendo exposto de forma, assim, brutal, né? Todas as problemáticas da educação, do virtual. Oi? Vou dar uma trancadinha. Caiu aqui? Oi, voltou. Mas... Peraí, vou ter que passar ali. Educação. Estamos no final já. Mas essa questão da educação também, até mesmo a educação superior, né, que já tinha a questão dos EADs, né, que havia um certo preconceito até do mercado dos cursos EADs, agora se tornou a principal opção. Até os cursos que eram presenciais, as faculdades universitárias estão pedindo para o pessoal ir para o AD, né, até pela própria impossibilidade legal, né. Como é que começou o EAD? O EAD começou o seguinte: vamos transportar a aula. Primeiro filmavam a aula presencial. Lembra que filmavam a aula presencial? Isso era o EAD lá no início, né? Então tinha o professor dando aula na faculdade, lá, enfim, numa sala, e tinha alunos, né? Então filmavam a aula e passavam. Depois se fazia aula no estúdio, né? Se faz aula no estúdio, mas o método é o mesmo. O problema da educação é esse, o método é o mesmo, a ferramenta mudou, mas eles transportaram o presencial para o online. Então, assim, a metodologia de educação não mudou, o sistema é o mesmo. Eu coloquei aqui uma imagem de realidade virtual, porque hoje em dia já tem, né, escolas que usam realidade virtual para, não no Brasil, não conheço pelo menos aqui, né, mas para ensinar e reconhecer a individualidade do aprendizado, ou seja, as experiências de cada um. Como que eu aprendo é diferente da forma que tu aprende. Quer dizer, minha filha aprende de um jeito, o filho tua filha aprende de outro. E na Escandinávia, na Finlândia, pelo menos, que é o modelo, né, mundial de educação, se tem muita análise desse tipo de dado. Então, a nossa educação vai ter que passar a força por uma reformulação. Só que o nosso país é enorme. O nosso país tem uma desigualdade enorme. Tem
sistemas diferentes de ensino, que dentro desses sistemas tem desigualdade. Então, assim, eu não vejo na próxima década, tá, que o Brasil deu um salto em termos de educação que não deu nos últimos 500 anos. Tá? Então, mas eu vejo o seguinte, que isso é tendência. Quem tiver negócio na área de educação, educação é um negócio, que feio falar isso. Não, gente, vamos... eu estou falando o seguinte, as escolas, as entidades educacionais, ainda que sejam filantrópicas, em termos tributários, elas são um negócio no momento que elas têm que entregar. O que elas têm que entregar? A escolarização dos nossos filhos, não a educação, veja bem, a gente fala educação lato sensu aqui de forma genérica, mas a escola entrega a escolarização. Então, como que vai se dar essa escolarização? Agora é o momento de pensar. Eu estou entregando meu filho, estou terceirizando meu filho, estou terceirizando a educação do meu filho. Não, a família educa, a escola escolariza. Essa escolarização vai ter que mudar e vai ter que se agarrar a ferramentas e metodologias diferentes, tá? E por que eu coloquei desenvolvimento pessoal? Porque eu não estou falando só da educação formal, de currículo, né? Ensino fundamental, médio, etc. Existe uma busca muito grande nos últimos meses por mais formações em desenvolvimento pessoal. Porque as pessoas estão nesse movimento de autoconhecimento e elas querem aprender. E é muito bom fazer curso de extensão, no sentido de formações rápidas. Isso funciona muito bem online. Né? As mentorias especializadas, as mentorias personalizadas estão com muita força, porque aí vem aquela questão, eu tô individualizando a forma, né? Eu aprendo um jeito, eu tenho um grau de aprendizado diferente do teu e assim por diante. Então, essas especializações dentro da educação, né, acabou a massa. É isso que eu digo, o virtual também possibilita que tu seja um pouquinho mais, que tu pode atender a massa, mas tu tem que ter uma questão mais personalizada. Então, vamos lá, olha. Automação e humanização, tá? Olha só, sempre foi aquela questão, né? Mas a inteligência artificial, a automação vai tirar emprego de muita gente. Gente, assim, eu acho que tem que haver automação e ao mesmo tempo, tem que haver uma grande humanização das relações. Mas como? Automação do que seja estritamente padronizável, atividades padronizadas, tá? Atividades que o robô vai fazer melhor que nós, ou que já faz melhor que nós. Atividades que são meramente operacionais, burocráticas, que são análise de dado puro. Eu não tô nem falando em robô, inteligência artificial ou super inteligência artificial, que vai ter algoritmos capazes de superar o insight humano. Não é nem isso, estou falando de robô mesmo, de automação normal. Tem que ter automação para a gente se liberar para usar a nossa capacidade humana, que essa sim é insuperável. Né? O diferencial do meu atendimento, do teu atendimento, não é o técnico. Técnico, eu posso colocar 10 pessoas na mesma sala com a mesma capacidade técnica, o mesmo conhecimento técnico, tá? Vai lá e estuda. Agora, o feeling do negócio, a experiência, a minha bagagem, essa é a diferença, e isso o robô não faz. Então, vamos focar em automatizar dentro do nosso negócio o que é possível automatizar e vamos investir em pessoas que têm diferenciais humanos que agreguem. E aí dizer, mas então eu vou demitir todo o meu operacional. Não é isso. Eu vou focar naquele operacional que tem o plus, que tem aquilo que o meu cliente quer sentir, quer ouvir. E o que eu puder automatizar, eu vou automatizar. Olha, uma das tendências de negócio que eu coloquei ali no outro slide, ali na frente, é o seguinte, o e-commerce. O que é o e-commerce? É um negócio automatizado sem contato humano. Por exemplo, um exemplo básico, a vending machine, aquelas maquininhas que tu vai lá e compra um salgadinho. Mas hoje em dia, tem várias outras possibilidades de compra em lojas com vários produtos que não tem um funcionário, que não tem uma pessoa. Porque eu não preciso de alguém para ir lá comprar um sabão. Não preciso, eu não preciso ter contato humano. Eu vou lá, boto lá, eu quero sabão e vem o sabão. Então, assim, essa automatização inteligente, tá? Então, só que isso é um trabalho de décadas, porque o nosso país é um país de extrema desigualdade, que existe muito... Tem caixa em supermercado, gente, né? Onde é que tem caixa em supermercado? No Brasil tem caixa em supermercado. Não precisaria mais ter caixa em supermercado. Né? Então, assim, porque existe uma demanda deste tipo de emprego, porque temos essa situação. Então, vamos repensar o conceito das coisas, tá? Então, por isso que eu falo que
automação tem sim que vir, e para automatizar o que for necessário, o que for possível de forma inteligente dentro do seu negócio, mas jamais perder a humanização. E não são coisas contrárias, tá? Uma coisa tem que ser complementar à outra. E não vamos ter medo de perder o nosso lugar para robô, para inteligência artificial, porque nós não vamos perder se a gente focar no que a gente tem de essência. Né? Eu não quero copiar o robô, eu quero ser né? A minha essência, quero entregar a minha essência junto, e vou me utilizar da inteligência artificial ou da automação, né? Nos casos que ela ocorre, para me ajudar e aumentar a minha produtividade. Estou correndo, tá? Posso passar? Não, vamos lá. Tá. Aqui é o último slide dessa coisa, depois tem mais só 2 e a gente termina. Novos paradigmas de consumo. Bom, isso é outra coisa que mudou tudo, né? Então, assim, as pessoas estão mais... se viu agora nos últimos 2 meses, né, uma mudança grande de consumo, por necessidade, mas também por vontade, tá? De consumir coisas que lhe deem bem-estar, coisas de experiência. O que caiu bastante, né? Caiu bastante o consumo de supérfluos, no sentido de a indústria da moda foi muito atingida, né? A compra de coisas que não eram necessárias. Então, assim, eu estou consumindo mais internet, né? Porque eu preciso para trabalhar, porque eu preciso para me entreter. Mas eu estou consumindo menos roupa, menos sapato, porque eu não preciso estar saindo toda hora. Eu estou consumindo menos combustível. Não estou comprando carro. Então tem uma série de questões, né? O consumo mudou porque a minha vida mudou. E eu acho que vai ter um redirecionamento para o consumo de experiência muito mais forte que já vinha tendo. Já era uma tendência, né? O consumo de experiência, não o consumo de produto isolado, puro e simples. Então, quem vende produto específico vai ter que acoplar a experiência, no sentido de estar comprando aquele produto vai me trazer uma satisfação, uma experiência específica, né? Então, os novos paradigmas de consumo, eu não sei se chega a ser consumo consciente, tá? Porque eu ainda acho que nós estamos na fase de consumir diferente por necessidade, tá? Acho que eu li o Mário Sérgio Cortella falando agora no jornal, esse fim de semana, o Covid não vai nos redimir das nossas escolhas erradas do passado. E as pessoas não vão mudar em bloco. Vai ter mudança, sim, vai ter mudança de muitos, mas muitos querem voltar, que tem apego àquele modo anterior, que nem sabem como ser diferente. Então, os nossos erros de consumo, de poluição, de ataque para o meio ambiente, toda coisa ruim que a gente faz enquanto humanidade, e a gente faz muita coisa ruim, a tendência é voltar com menos isso. Então, a tendência do consumo vai alterar. Então, quem está no mercado de supérfluos, vamos dizer assim, aí vai depender do supérfluo. Porque, por exemplo, os streamings, né, Netflix, Spotify, Apple TV, etc., são supérfluos, né, teoricamente, mas são ultra demandados, né, porque as pessoas estão mais em casa e essa tendência. Então, os paradigmas estão mudando de consumo porque a necessidade da pessoa está mudando e há uma tendência que isso se estabilize no tempo, mas que o consumo como era anteriormente, eu acredito que não vai voltar. Eu acredito que não vai voltar, a não ser que as empresas, por exemplo, em shopping center, que é o caos, né, tá muito ruim, façam uma reinvenção total da experiência. Tá? Porque a gente não tem por que ir lá se eu posso comprar tudo que eu preciso sem sair de casa. Né? Então, a minha experiência de ir lá vai ter que valer muito a pena. Tá? Vai ter que valer muito a pena. Tá? Então, teria outras coisas para falar. Tem uma coisa de consumo que é bem interessante, que eu vejo o seguinte, que no Brasil não era muito forte, né? Nos Estados Unidos sempre foi muito, que é o do it yourself. Né? Do it yourself, de comprar as coisas e fazer você mesmo, e montar você mesmo. A gente sempre teve essa coisa, né? De chama alguém para fazer, chama alguém para montar. Isso aumentou agora com a pandemia, né? Não querer gente em casa, então as pessoas estão comprando coisas para montar em casa, para fazer em casa, para estruturar na sua casa, que antes a gente não fazia. Então, esse mercado de gente que montava coisas, que arrumava coisas, talvez diminua, tá? Porque as pessoas estão mais autossuficientes em se organizar e vai haver uma facilitação de quem vende esses produtos para casa, por exemplo, dizer, olha,
funciona assim, funciona assim, não precisa chamar alguém para fazer. Então, isso também vai ter esse impacto. Posso? Posso ir adiante? Pode. Então, temos que já meio que... Tá. Em alta, então, tá? Profissionais e negócios de TI, óbvio, tá? Tudo que tem a ver com internet, aplicativos, tratamento de dados, sistemas integrados, marketing digital, inteligência artificial, internet das coisas, tá? Tudo que tem a ver com produção para conteúdo digital, para entrar no mundo digital, para manter, para otimizar a experiência digital, é um mercado infinito daqui para frente, infinito e acelerado. Tá? Então, para mim, tudo que tem a ver com TI vai ser, não vai terminar tão cedo e acho que a tendência é aumentar assim exponencialmente. Tá? Experiências virtuais mudou muito, né? Esporte e entretenimento, o esportes, né? E o e-payment vão ser muito fortes. Empresas já estão investindo nisso, tá? Transmissão de campeonatos, a questão de ocorrer eventos online, tá? Vai ser a opção, tá? Por conta de não poder ter aglomeração. Então, tem grandes investimentos em tecnologia para que isso aconteça de formas diferentes do que vem acontecendo agora. Então, isso aí vai dar muito o que falar. O e-commerce, obviamente, mas o que é do e-commerce? Facilitar a experiência de compra, tá? Isso vai ser a tendência. Tem que facilitar a experiência de compra, senão eu vou no concorrente que eu compro mais rápido, tá? Eu preciso entrar no site e comprar mais rápido, mais fácil, sem problema. Ter os meus dados protegidos, eu não quero entrar num site que não tem proteção, tá? Que não tem segurança. Então, esse mercado da segurança digital também brutalmente em ascensão, tá? Logística eficiente. No mundo físico, né? No mundo físico, eu preciso de delivery rápido. Então, as empresas que já cresceram um monte nos últimos tempos, tá? Empresas de logística que fazem entrega estão aumentando os seus quadros, aumentando os seus investimentos, porque isso vai ser um diferencial. Tem estatísticas já dizendo o seguinte, que as pessoas estão pagando o frete rápido, ainda que seja 100% mais caro, enfim, tá? Que seja 10% do valor do que ela está comprando ou mais, porque elas querem receber mais rápido. Então, estão pagando para o frete. Então, o delivery rápido é, sim, um mercado. Tá? Telemedicina, que eu falei antes, né? Plataformas para prover o serviço médico e os profissionais se qualificando para isso. Né? Receituário, tem que ter cadastro digital nos conselhos e tudo mais. E-commerce, que eu falei, né, antes, o comércio de automatização, né? As compras físicas sem contato humano, né? Vai aumentar a oferta desse tipo de lugar e de mecanismo, tá? Educação online, educação online de massa e premium, tá? Grandes plataformas com muitos serviços integrados, tá? Alunos, professores, mentorias personalizadas, customização. Então, por um lado, eu vou ter grandes plataformas para muito volume, tá? Mas aí a plataforma é boa, a plataforma é premium, tá? E eu vou ter o serviço premium, que é aquele serviço individual, personalizado, com base na minha capacidade, na minha velocidade de aprendizagem. Então, esses dois nichos em termos de educação. Aí uma coisa geral, né, para todos os negócios, termos flexíveis de contratação, tá? Eu não posso mais dizer para o meu cliente, não tem devolução, ou é assim, não pode. Eu tenho que oferecer várias possibilidades de troca, de alteração de prazo, de bonificação. Por quê? Porque eu nunca sei o que pode acontecer amanhã. Agora está todo mundo com essa memória, né? Nossa, amanhã não sei o que vai acontecer, então eu não vou comprar, tá? Então, assim, se eu ofereço um serviço, eu tenho que dar uma série de opções de arrependimento, de flexibilização, pensando no meu negócio, pensando como não perder o negócio também, não perder o valor, etc. Então, cada negócio vai ter que pensar nisso, mas tem que ter isso em mente. Termos flexíveis de contratação, tá? Outro, projetos de adaptação sanitária para as empresas, de higiene e adaptação. Isso é um mercado que está crescendo, né? A parte de engenharia, arquitetura específica relacionada para controle sanitário, né? Controle de metodologias de prevenção e tratamento, né? De evitar contágio. Então, vai ter que ter isso, vai ter que ter gente fazendo obra, vai ter que ter gente, né, melhorando essa questão. Tá? Então, esses são alguns tópicos em alta que me vieram de forma mais assim, evidente. Obviamente, tem outros, quem quiser compartilhar também, fique à vontade. Bom, e quem foi muito afetado? O varejo tradicional, lojas físicas, tá? Isso aí não precisa nem explicar, é uma coisa óbvia. Quem não tinha presença digital ou já fechou, né? Ou está muito ruim, né? O varejo tradicional.
a moda, né? Porque as pessoas começaram a fazer análise das necessidades, né? E como a moda ela é sazonal, até que ponto as pessoas vão precisar, vão consumir essa sazonalidade, né? Então, e esse mercado de supérfluo, de luxo, ou de coisas assim que são filosoficamente desnecessárias, né? Até que ponto, para que eu preciso disso? Então, teve um decréscimo aí. Comentar uns pouquinhos aqui, o varejo tradicional, de uma maneira geral, né? Tipo, tem supermercados que teve um aumento da demanda, né? Então, tem empresas de decoração, por exemplo, que como as pessoas estão mais em casa, estão consumindo mais produtos de decoração. Floriculturas, algumas floriculturas também estão aumentando a venda de folhagens, plantas, né? Folhagens, também por essa questão das pessoas estão ficando mais em casa, né? A questão de farmácias, que eu até pensei que tinha aumentado, mas na verdade teve uma redução da venda de farmácias, porque como os consultórios estavam fechados dos médicos, né? Não tinha receita e sem receita não tem medicamento. Exatamente. Então o cliente da área de farmácia que teve, na verdade, uma redução de venda. Então tem uma série de questões no varejo. Né? Oi? Tem muita farmácia, né? Mas tem tipo, então teve o mesmo no varejo, né? De uma maneira geral, vai ter que mais necessidade de se reinventar, mas tem segmentos específicos que estão também lojas de roupa e cama, lençol. Sim, de coisa para casa, né? Aumentaram. Agora é o seguinte, quem tem presença virtual, e física e virtual, aumentou. Agora, quem é só loja física, ficou 2 meses fechado, pensa, né? Não tinha nem marca, não tinha nem site, não tinha rede social, não tinha página no Facebook, não tinha nada. Então, tem que ter essa né? Eu posso estar fechado, mas posso estar vendendo online, né? Bom, o turismo é notório, né? Hotéis, agências de viagens, todos os serviços da cadeia produtiva do turismo, né? Vão ter que mudar drasticamente. De novo, vão ter que focar na venda da experiência para agregar valor. Eu não vou mais querer agora, por um bom tempo, viajar de avião ou viajar para fora, que era um valor agregado mais alto para a agência, né? Enfim, pagar mais caro, mas eu quero viajar perto. Bom, então me agrega valor. Então, ele vai ter que criar experiência local para agregar valor, vai ter que mudar. Mas está sofrido, o mercado do turismo está bem sofrido. Assim como o transporte de passageiro em todas as modalidades. O aéreo, como eu falei lá no início, né, 60% de demissões, né, no setor. O transporte de passageiro viário, né, interurbano, caiu brutalmente também. Uber, até o urbano também. Até o urbano. Não, urbano também. Mas as empresas de transporte urbano são obrigadas a ficar atendendo porque são serviços essenciais, né? Então, o número caiu, mas o prejuízo delas aumentou, inclusive. Aumentou muito mais, né? Então, está tendo essa crise de transporte público municipal, né? Que é outro assunto, enfim. Assim, o Uber diminuiu, aplicativos em geral, né? Transporte passageiro, porque as pessoas não estão saindo e vão sair menos, né? E talvez pensem mais antes de sair. Então, como é que esse mercado vai se reinventar, né? Pensa um monte de avião parado aí, o prejuízo é absurdo, né? Então, esse pessoal vai ter muito mais que trabalhar em regra de flexibilização de contratação, né, de oferecimento de coisa do que os outros, quem está caindo, né? Mercado imobiliário, aí é controverso. Bom, tem a questão da alteração dos hábitos, né? Talvez pessoas queiram mudar de casa para poder trabalhar em casa mais, mas a questão da crise financeira está segurando, né? Está segurando. O que eu tenho ouvido é que os contratos não estão sendo quebrados, mas estão sendo postergados, atrasados os pagamentos. Houve uma inadimplência gigantesca de financiamento habitacional, tá? Nos últimos meses, gigantesca de financiamento habitacional, com dados aí dos bancos, né? Muito grande. Então, o mercado imobiliário está tendendo a esfriar. O mercado imobiliário comercial, né, de salas comerciais, a gente falou isso antes também. Redução de aluguéis, né? Tem prédios inteiros sendo desocupados por escritórios, né? E eu até comentei no meu Instagram ontem, não me lembro agora. Tem fundo imobiliário que vai derreter, né? Claro que que era até pouco tempo assim que os investidores que mais gostavam. Nós temos um cliente que é investidor. Sim. E ele assim, o negócio agora é fundo imobiliário. Eu também gosto, mas assim, uma coisa que eu tava, aí eu falei, né, brinquei, né? O que os amigos do mercado financeiro têm? Obviamente que tem fundos que não são de prédios comerciais, tem vários tipos de fundo imobiliário. Então tem que ver o seguinte: qual é o fundo imobiliário que tu está investindo?
ainda está bom, tá? Mas alguns não. Né? Então, tem que ver essa questão de alteração. Mas a alteração dos hábitos e do modo de vida vai impactar, está impactando muito, né? E foi afetado no mercado imobiliário. Bom, e operação em shopping center, nem se fala, né? Muito impactado. Tem uma briga grande aí na questão da retomada por questão da locação, da administração. O modelo shopping center em si está obsoleto. Né, o modelo da cadeia, né, de todo mundo que trabalha no shopping center, o lojista, o administrador, o dono do estacionamento, etc, né, tá tudo muito complexo para o novo mundo, né, para as novas formas, né, a nova economia. Então, essa rede vai ter que ser revista. Outra questão é a área de entretenimento, né, de maneira geral, shows, casas noturnas, festas, casas sim, eu não de festas. falei ali, ó, bares e restaurantes, né? Pulei ali. Bares e restaurantes, justamente. Bom, por questão de não poder aglomerar, né? Não ter aglomeração, as pessoas não estão saindo de casa para consumir. Por outro lado, tem vontade de sair, mas tem medo, né? Tem medo de sair, tem as restrições todas, né? Da questão sanitária. Então, outra coisa que vai ter que ser adaptada. Eu acho que os serviços de self-service vão acabar, né, o buffet, né, então, assim, muitos já fecharam, né, não tem como manter, né, é uma questão de higiene mesmo, né, você vai parar para pensar, é uma coisa meio anti-higiênica, né, mas a gente... O pessoal, às vezes, servindo, conversando, dando ali, risada. espirrando em cima do negócio, então, assim, é difícil, né, a gente fala uma dia, né, mas vai analisar em termos de saúde, é um horror. Então, o que esse pessoal vai fazer? Vão ter que adaptar. E tem redes inteiras que trabalhavam só com self-service, pensa. Né? Então, teve uma questão. Os bares, né, enfim, de noite, né, casas noturnas, tudo parado. Tá? O que vai se fazer? Então, vamos ter que repensar, remodelar a operação, criar novo negócio naquele espaço que eu tenho, né, fazer outra coisa, me espelhar em outras experiências mundiais e trocar o negócio, se for possível, né, se for viável. Não dá para se apegar. Mas eu tenho esse negócio há 20 anos. Não dá. Não é mais há 20 anos. O mundo mudou, então não vou me pegar. Vou aproveitar o meu know-how, o que eu sei fazer, assim, de forma... Eu sei fazer gestão boa. Bom, então, vamos tentar um outro negócio. Né? Um negócio inovador, um negócio diferente. Enfim, é isso. Essa é a minha apresentação. Falei demais, né, João? Não, foi bom, porque também a gente foi fazendo algumas perguntas durante a apresentação também, né? Acho que o grande objetivo desse encontro, né, é trazer a reflexão, né? Trazer a reflexão às pessoas e cada um repensar o seu negócio, a sua carreira, a empresa, qual segmento que ela está inserida e como é que ela vai se adaptar, né? Mesmo aqueles que estão no momento bom, também estão se adaptando a esse momento bom. Exato. E aquelas empresas que foram mais afetadas negativamente estão tendo que se adaptar, repensar negócios, né? Repensar formas de atender, como vão se adaptar, como o seu produto vai chegar na ponta, né? A forma de vendas, transformações grandes, formas de ensino, A própria estruturação societária das empresas está diferente. A gente tem feito estruturações societárias diferentes, composições societárias, modos de criação da estrutura da empresa diferente. Né? Não é mais lá fazer uma limitadinha, criar um contrato. Não, tem uma série de estruturas que tu pode fazer diferente para ser melhor. Né? Aproveitar essas ondas que estão aí para poder buscar essas novas oportunidades. Tem muita coisa legal para fazer diferente. Assim. Não, mas estão... também fica aberto que se alguém quiser fazer alguma pergunta, né, pode fazer por áudio, por vídeo também, ou pelo chat, né? A gente está entrando na parte final, estamos a 1h20 já de webinar, né? E acho que é isso, trazer essa reflexão, cada um repensar o seu negócio, a sua carreira, onde trabalha, como é que pode estar adaptando, ou se alguém tem que fazer algum curso, né? Alguma área de se adaptar. É o momento, a gente fala, é o momento darwinista, né? De se adaptar, porque realmente as coisas não serão como antes, serão novo agora, novo após o Covid, né? A gente fala muita coisa após a quebra da bolsa em 29, e agora a gente, após o Covid,
realmente vai ter transformações. E Quem vamos se errar, adaptar... né? Vamos errar, e faz parte, vamos errar para poder ir acertando. Não dá para ter medo do erro, né? E essa é uma questão muito, não posso errar, porque, né? Não, vamos errar e vamos acertando, vamos errar rápido para errar barato, né? E vamos seguindo. E corrigir rápido, Isso, rápido. Isso. Né? Mas todo mundo vai ter que se adaptar. As empresas, as pessoas, os profissionais que reconhecerem esse novo momento e conseguirem entender que há essa necessidade de adaptação e começar com ações de se adaptar, serão mais fortes nesse momento, né? Infelizmente, em questões econômicas, vamos passar por um momento difícil ainda, né? A expectativa do PIB desse ano é -5, mas tudo pode mudar ainda, né? Então, as empresas que estavam mais preparadas poderão ser mais fortes, aquelas que se adaptarem mais rápido vão sair mais fortes, os profissionais que se adaptarem mais forte, mais rapidamente vão ser mais fortes, vão ter sua empregabilidade assegurada e mais remunerados vão ser ainda, mais remunerados. Então, é uma questão de todo mundo se organizar e se adaptar. Né? Não, só para finalizar, o ser humano é adaptável por natureza. A gente se adapta. A história mostra isso, né? A gente se adapta, tem que querer se adaptar. Então, o grau é maior ou menor, a dificuldade é maior ou menor, mas o ser humano é adaptável. Então, eu acho que é possível enxergar as coisas como um processo de evolução, não como um fim, uma tragédia, uma divisão. Não, é um processo. Estamos no meio de um processo histórico e vamos verificar o que podemos fazer para sofrer menos, para melhorar a nossa vida e a vida de quem a gente se relaciona em termos profissionais, negociais, pessoais. Então, a gente se adapta. Eu acho que essa é a grande lição dessa pandemia, é a adaptação das pessoas e das empresas, que as empresas são as pessoas, né? As empresas não são um ente separado, né? Estou vendo o Glenn agora, que a gente ia participar de um encontro agora, uma feira que tem em agosto, setembro, né? E foi cancelado, assim como vários eventos foram cancelados esse ano já, de congressos também foram cancelados por essa definição, né? Então, é um segmento que vai ter uma reinvenção muito grande, né? Como é que vão ser os novos eventos, né? Ter 1.000 pessoas no mesmo espaço, né? 500 pessoas no mesmo espaço, né? Como é que vai acontecer isso? Então, certamente vão ter os eventos, mas vão ter de uma maneira diferente que a gente não sabe ainda ao certo como vai ser, mas vai ter muitas mudanças, né? Olha a quantidade de pessoas, quando tem uma live de alguma pessoa famosa ou algum evento, são milhares de pessoas, milhões às vezes de pessoas no mundo inteiro assistindo aquilo. Então, como que tudo passa a ser assim a partir de agora, né? A gente poderia estar fazer um evento aqui sem limite de gente. Eu não sei qual é o limite aqui do Zoom, mas enfim. Entende? Nós não temos mais fronteiras. Nos cabe fazer com que a nossa voz se espalhe de forma mais atrativa, que o nosso negócio seja mais atrativo, para que muita gente acesse o nosso conteúdo, o nosso negócio. É isso, né? Desta forma. A Adriele de Santa Catarina está comentando nessa questão das estratégias, né? E a gente fazia planejamento estratégico para 5 anos, né? Ah, sim. E isso tudo agora, se monta uma estratégia, define uma questão mais geral, mas a forma de executar aquela estratégia vai tendo grandes mudanças a cada ano, né? Cada momento. Esse tempo vi uma palestra da pessoa da Havaianas, que é de moda, então a estratégia deles a cada estação é uma estratégia diferente, né? É uma estratégia. E te digo mais, dentro da estratégia tem que trabalhar por projeto, né? Trabalhar por projeto de foco, né? Porque senão tu não consegue, não tem mais aqui, lá, onde quero estar daqui 20 anos, sabe aquela coisa, lembra antigamente a gente fazia o planejamento estratégico? Não existe mais, né? 6 meses e 1 ano no máximo, né? Para linhas gerais, como tu bem falaste. Agora, para projetos, tem que ser muito mais rápido, muito mais rápido. E no meio do caminho errou, altera o rumo do projeto. Né? O mercado respondeu diferente, altera o rumo do projeto, o modo de apresentar, etc. Então, tem que estar atento à resposta do mercado. Nós estamos aqui fazendo uma reflexão, cada um dos seus negócios, das suas carreiras, né? Aqui, sobre tendências que a gente está enxergando, né? Mas, seguramente, vai passar daqui a 6 meses, 1 ano, a gente pode ter percepções
um pouco diferentes sobre segmentos que nós nem Claro. falamos aqui hoje, daqui a pouco vão surgir. Então, realmente, as mudanças vão ser avassaladoras em alguns segmentos, mais do que outros. Com certeza. Né? E a gente provavelmente vai chegar daqui 6 meses e falar, nossa, a tendência é que ela não se concretizou. Né? Mudou e foi assim, foi assado. Não é uma questão de erro e acerto, né? É uma questão de análise do que está acontecendo e uma possível previsibilidade com base nos números, enfim, né? No comportamento. Agora, acertar especificamente nesse quadro, nesse cenário, não tem como, assim, acertar na mosca, né? O que vai acontecer, não tem como. Bom, pessoal, queria agradecer a presença de todos, né? A gente está chegando, estamos finalizando já. Todos têm, praticamente todos têm meu contato, da Luciana, fica à vontade de mandar perguntas ou questionamentos depois também, quer compartilhar o seu caso, da sua carreira, da sua empresa, quer se tiver bater alguma um papo com a gente, né? Também, trocar uma ideia. Ficamos à vontade para a gente poder conversar, então a gente fica aberto para conversar, tanto a Luciana, como da MFO, eu, da Fortes, a gente fica à disposição para conversar e agradecer a presença de todo mundo, a gente teve quase 1h30 de conversa, né? Seguramente a importância de que cada um saia um pouquinho diferente nos seus pensamentos, do seu negócio. Como vai ver? Estou vendo também aqui a Renate, que é um estudo de Pilates, né? Que agora surgiu também algumas aulas online de atividade física também, que mudou. Renate Guimarães? Agora deu um... Eu acho que ela foi professora de Pilates uns 20 anos atrás, tá? Né? Mas ela é bem... mas ela tem uns estudos há bastante tempo, né? E, então, tipo, tudo vai mudar, as academias mudaram, as aulas de Pilates vão mudar, é Renate Guimarães, sim, tá? Gente, ela não sei se ela vai lembrar de mim, mas enfim, eu fiz aula com ela, ela é maravilhosa. Então, então a gente realmente, todas as áreas vão ser, a gente da André, da área de educação também, né? Essas grandes impactos, né? O Renato da área de seguros, o Giovanni da área industrial, né? Então, realmente, a gente está todo mundo repensando e se adaptando a esse novo momento aí, cada um da sua maneira, né? Se adaptando. Então, pessoal, queria agradecer a todos a presença, né? Todos que participaram, tivemos uma audiência que ficou dentro, até um pouco acima da nossa expectativa, né? Então, agradecer a todos, né? E nos vemos no próximo encontro aí. A gente vamos mudando notícias aí dos próximos webinários aí. Obrigada pela chance. Acho que surgiu uma ideia hoje, até essa questão do home office, né? Dos impactos trabalhistas, né? Dos impactos trabalhistas. Acho que isso é uma dúvida de muita gente, como é que vai, tanto o empregado como o empregador, né? O que pode se fazer, como não pode se fazer, também é bem interessante. Não, estamos à disposição, o escritório está à disposição. Então tá, pessoal, boa noite a todos, um abraço, bom descanso. Obrigada, né? Abraço. Amanhã é sexta-feira já. Tudo de bom para vocês. Então tá, um abração. Tchau, tchau. Tchau, tchau.